Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Estamos na Praça Seca número 32. O templo da nossa igreja fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Quando você quiser vir aqui, você é muito bem-vindo. Se quiser vir de condução pública, o BRT é o melhor caminho. Se você quiser vir de carro, também tem estacionamento aqui, você será muito bem-vindo. Nossos cultos ocorrem aos domingos, às 9 horas da manhã, na parte da manhã, e 10h30, a Escola Bíblica Dominical presencial. E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto vespertino. Às quartas-feiras, temos o nosso culto de oração, quando a gente tem um momento de comunhão e de oração, intercessão pelos pedidos feitos e oramos também uns pelos outros. Você querendo vir aqui, você é muito bem-vindo na nossa Igreja Batista de Barão da Taquara. Fala Barão da Taquara, o pessoal pensa que é na Taquara, mas não é na Taquara, é na Praça Seca. E nessa Escola Bíblica Dominical, durante esse período, nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, que eu já falei que formam um único pacote. O livro de Esdras e Neemias apenas um livro na Bíblia hebraica, mas é exatamente o mesmo conteúdo que a gente tem na nossa Bíblia. Antes de ler o texto, a gente gosta de orar, pedindo para que Deus nos oriente, e é o que eu vou fazer agora. E antes de orar, eu ainda quero pedir para você dar o seu like aí, aperta esse dedinho que está aí no seu YouTube, dizendo que você está conosco, e se você quiser fazer algum comentário, você também é bem-vindo no comentário que você vai fazer. É bom nós termos um retorno, um feedback do que nós estamos fazendo aqui. Mas a gente está, acima de tudo, querendo louvar a Deus e agradecer a Deus por esse momento juntos aqui, em que nós podemos abrir a Bíblia e compartilhar um pouco dela com você. Vamos orar então? Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que de alguma forma esse tempo juntos aqui seja abençoador, tanto para nós que estamos aqui desse lado, quanto para os outros irmãos que estão do outro lado dessa transmissão, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor também possa nos orientar, dirigir, conduzir e esclarecer o que a Tua palavra tem a nos dizer. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós falamos semana passada sobre Neemias, que significa Jeová é a consolação, e ele tem diante de si agora um grande desafio, porque ele fica sabendo por Anani e outros parceiros dele de Jerusalém que as coisas em Jerusalém não estão bem. Por que não estão bem? Já construíram o templo, já reedificaram a religião lá em Jerusalém, o judaísmo, mas os muros estavam derrubados, os portões estavam queimados. E você sabe, quando Nabucodonosor invadiu ali e invadiu Jerusalém, ele saiu destruindo tudo, porque o povo de Deus que estava ali em Jerusalém deixou de pagar os impostos e foi se aproveitando da ilusão de que o templo seria o suficiente para proteger. Eles achavam que Deus morava em Jerusalém, então que nada ia acontecer deles porque eles estavam em torno do templo. E Nabucodonosor mostrou a eles, e foi dura a forma como eles entenderam, que Deus não habita num lugar específico, mas Deus está no relacionamento entre as pessoas. O Novo Testamento vai deixar isso muito claro, mas eles aprenderam de forma muito dura essa questão da onipresença de Deus e desse poderio de Deus que não se limita a um lugar. Eles primeiro achavam que Deus habitava numa caixa. Por que eu estou falando caixa? Achavam que Deus habitava na arca, né? E a arca ficava guardada dentro do tabernáculo. Depois construíram o templo e continuaram guardando a arca
no templo que era uma cópia física do tabernáculo. O tabernáculo, pelo menos, ele estava no meio do povo, mas o templo não, o povo é que ficava em torno da ideia de Deus. Então, o cativeiro babilônico acaba com isso e eles percebem que mesmo lá longe, na Babilônia, na Pérsia, eles podem orar a Deus, que Deus continua íntegro, completo e maravilhosamente bom. Neemias é um daqueles que nasceram lá no cativeiro, durante o cativeiro babilônico. Essa história cerca de 100 anos depois da vinda da primeira leva com Zorobabel, Jesua, e depois com Esdras, e agora chega Neemias. Qual era a ideia de Neemias? A cidade estava sem fortificação, e você sabe, pelos filmes que você assiste, que as cidades antigas tinham muros, as pessoas entendiam que aqueles muros definiam os limites da cidade. E quanto melhor fossem os muros, mais protegida a cidade se sentia. Aquele povo ali estava sem muros, é como se as casas estivessem sem divisão, sem muro, e fica desorganizado o negócio. Como Neemias era um copeiro e gostava de ordem e organização, ele se sentiu muito mal com essa situação e ele vai então terminar o capítulo 1 orando ao Senhor. Mas o capítulo 2 vai nos ensinar como é que o Neemias transforma a oração em ação, em prática. E é uma aula para a gente de como a gente também deve se comportar. Vejam, capítulo 2, verso 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, a narrativa de Neemias, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Vamos por partes. Aqui você vê que cerca de 4 meses depois da oração do capítulo 1, Neemias vai de novo estar diante do rei, e agora ele está numa situação bem propícia para falar com o rei, porque durante cerca de 4 meses, Neemias ficou orando, pedindo a Deus uma oportunidade, um momento certo, a hora exata para falar com o rei, e agora Neemias, que sempre foi um cara para cima, um cara de boa, um cara admirado pelo rei, pela sua alegria, pelo seu bom comportamento, pela sua disposição de servir, o que é um grande ensino para a gente. Muita gente é crente, mas é ranzinza, é chato, é difícil de conviver. Aqui, quem lê o livro de Neemias deixa muito claro, o texto deixa muito claro que Neemias era gente boa, gente tão boa que o rei começou a perceber que a cara dele não estava muito bem. Tem gente que a gente encontra assim e a pessoa está alegre e fala: ih, aconteceu alguma coisa, né? Mas quando você conhece algumas pessoas, as pessoas são para cima, as pessoas são de boa, as pessoas são felizes. Quando a pessoa está macambúzia, está chateada, você pensa logo, você está passando mal, você está doente, né? E é o que o rei fala para Neemias: o que aconteceu com você? Você não é assim. O rei fala: você não é assim. Você não costuma andar desse jeito. Ele disse aqui, Neemias vai falar: nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei perguntou. Com muito medo, Neemias disse ao rei: como é que eu vou ficar feliz, senhor rei, se os meus antepassados, e olha que
Neemias é muito estrategista. Ele vai falar, ele não vai falar de Jerusalém logo de cara. O que ele vai falar? Ele vai falar dos antepassados. E os persas tinham muito respeito aos antepassados. E agora vamos continuar no verso 4. O rei então me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha que coisa extraordinária isso daqui, porque Neemias esperou o momento certo, esperou a hora exata para falar com o rei, que estava ali vivendo um período de tranquilidade. E aqui sim, eu acho que é o período de férias, porque ele estava inclusive junto com a rainha. Você vai ver que ele estava junto com a rainha naquele palácio, e Neemias fica à vontade para fazer o que ele fez, e o rei deixa a bola quicando e fala: o que você quer afinal? E ele fala: o rei, eu quero que o senhor me deixe ir, quero que você me deixe ir na casa na terra dos meus pais. E ele diz então que quer ajudar. Mas o que eu acho interessante aqui é esse trecho que o rei vai perguntar: o que você gostaria de pedir? E o Neemias, que está contando a história, ele diz: então orei ao Deus dos céus. Ou você acha que ele ajoelhou lá diante do rei e falou: Senhor, me dá sabedoria para eu saber o que eu vou pedir? Nada disso. É Neemias que tinha uma relação, a gente viu na lição passada, se você não viu, vale a pena você voltar e ver, que Neemias tinha uma relação de intimidade com Deus. E agora Neemias ora para Deus em silêncio e rápido como uma flecha: Senhor, me abençoa, me dá a palavra certa. E então Neemias vai dizer: se eu for do agrado do rei, e se o rei for benevolente comigo, se eu for gente boa para o rei, então o Senhor vai deixar que eu vá lá para reconstruí-la. Veja o verso 6. Então o rei, estando presente a rainha, como eu disse para vocês, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou com que eu fosse. Olha, esse Neemias tinha moral, amigo. Ele tinha moral, meu irmão, minha irmã, ele tinha muita moral. Porque ele fala, ele diz para o rei o que ele precisa. O rei pergunta: quanto tempo você vai demorar? E eu vou dizer para você, ele demorou apenas 52 dias para reconstruir todos os muros. Eu estou até antecipando o que vamos ver lá na frente. 52 dias ele refez o que tinha mais de um século, estado em escombros. Porque ele se organizou, ele planejou, ele esperou o momento certo, a hora oportuna para falar com o rei. E em tudo você vê que Neemias é temente ao Senhor. Mas no verso 7 ele continua: e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, já que o rei estava dando mole, vamos pedir, né? Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Vejam que aqui Neemias dá uma aula de administração, ao contrário do que acontece com Esdras, como nós estudamos aqui. Esdras também faz o pedido para o rei. Aliás, é o rei que manda Esdras para lá, mas Esdras faz o pedido incompleto. Depois ele fica sem graça para pedir ajuda também do exército para protegê-lo. Aqui não, aqui Neemias faz o pedido
completo. Parece que ele já tinha um bloquinho lá. Ah, é para pedir? Pegou o bloquinho das anotações e fala: hey, eu quero autorização do senhor por escrito, eu quero liberação do senhor também para eu pegar a madeira que eu sei que também é aqui do reino, e eu quero também guardas para escoltarem, para fim de que eu chegue em segurança lá em Jerusalém. Neemias dá uma aula de vida para a gente. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não planeja o que quer. Eu quero, sei lá, fazer uma obra na minha casa. Eu tenho que pensar: quanto custa essa obra? O que eu vou gastar? Quanto dinheiro eu tenho disponível? Quanto tempo eu vou ter que reunir dinheiro para fazer? Ele gasta tempo, ele ora e ele age, ele pensa, ele raciocina, ele planeja, ele cria elementos para que a oração dele tenha fundamento. Eu gosto demais disso daqui. Verso 9: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Verso 10: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Por que esses homens começam a aparecer agora na história, vão aparecer com mais força no final do capítulo 2 e no capítulo 3? Porque Sambalate e Tobias eram líderes também naquela área ali. E tem gente que se dá bem com a ruína dos outros. E tem gente que não quer que os outros progridam, porque é na carência, é na ausência de recursos que elas exploram os outros. Aqui, o texto, Neemias, deixa muito clara, gente que não estava interessado no bem dos israelitas. Por que o governo não se mete em algumas coisas ali que acontecem aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo de uma forma geral? Porque interessa ele dar força às explorações menores. Mas nós, que somos servos de Deus, não estamos interessados nisso. Nós queremos ver o bem das pessoas, nós queremos ver o bem e fazer a coisa como deve ser feita. Eu gosto muito, mas muito mesmo, desse texto aqui, e eu quero compartilhar com você cinco valores que eu aprendo aqui no capítulo 2 do livro de Neemias. Primeiro, o primeiro valor que eu aprendo aqui é que servir a Deus, ao Senhor, de coração, é uma questão sempre arriscada. É sempre arriscado. Quando você quer fazer o bem, afinado com a vontade de Deus, é sempre arriscado, porque você vai na contramão do que a sociedade, de uma forma geral, impõe a gente. Basta você ler lá João 17, Jesus na oração sacerdotal eu não peço que os livros do mundo, mas que os livros do mal, do maligno, das pessoas ruins e do sistema que é doentio, o sistema que é ruim também. Então, servir a Deus é sempre muito arriscado, porque você vai enfrentar dificuldades internas e externas também. Segundo princípio dos 5, o serviço de Deus sempre inclui o que parece impossível. Olha, a gente trabalha na igreja, a gente faz as coisas aqui na igreja, e algumas vezes a gente se mete a fazer algumas coisas que aos olhos humanos parece impossível. O projeto de Neemias parecia um projeto impossível de ser feito. Coisa que já tinha mais de um século parado lá, escombros, destruído, já conseguiram, fizemos o templozinho, já construímos a nossa casa, mas continua o entorno todo destruído, todo feito. O Neemias é um cara organizado, ele fala, não, isso aqui, vamos limpar isso aqui, vamos organizar esse negócio aqui, vamos reivindicar. E eu moro num condomínio, tem um sinal, um semáforo ali, um farol, como dizem os paulistas,
que atravessa a rua para a gente ir no hortifruti, o pessoal sempre avança o sinal, mas alguém teve lucidez e falou assim, vamos fazer um abaixo-assinado para colocar um pardal ali para que as pessoas tenham pelo menos medo de avançar o sinal para que ninguém morra aqui. Então, às vezes, a gente ora, a gente pede, Senhor, protege, mas também existem meios legais que a gente deve procurar e que são justos e que são bons e que fazem bem para as outras pessoas. Eu não sei o que está incomodando você, eu sei o que me incomoda, mas eu aprendo muito com as Escrituras quando eu descubro que um dia Neemias escolheu um dia para falar com o rei, um dia propício em que tinha a rainha, tudo estava conspirando a favor dele, ele não foi aloprado falando com o rei, ele esperou o momento certo. O serviço de Deus sempre inclui uma dimensão impossível. Humanamente falando, seria impossível Neemias conseguir a liberação do rei Artaxerxes e mais, todo o financiamento que ele conseguiu com o rei Artaxerxes. Eu conheço algumas pessoas que são brilhantes nessa apresentação dos projetos e é uma aula para a gente isso aqui, um case de administração de sucesso. Número 3, eu acho muito interessante quando o rei pergunta, afinal, o que você quer? Aí o Neemias fala, eu orei e falei com o cara. Então, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber o que quer. Lembra-se quando Jesus vai encontrar um cego e ele pergunta para o cego, o que você quer que eu faça? O cara podia falar assim, me dá uma casa, me dá... O cara sabia o que ele queria, ele falou, eu quero ver. Qual o que é fundamental, o que é essencial, o que é imprescindível para você? Peça ao Senhor. Aqui, Neemias pede a Deus e Deus dá a oportunidade para ele responder ao poderoso da época, que era o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes fala para ele, o que você quer? E Neemias vai na mosca e fala assim, eu quero que o Senhor me dê autorização para ir visitar o lugar onde meus pais estão enterrados. E ele, na verdade, ele estava querendo ir para Jerusalém. Então, esse é o terceiro grande aprendizado que eu tenho lendo o capítulo 2 do livro de Neemias. O quarto grande aprendizado, vamos recordar, servir ao Senhor é sempre arriscado. Você sempre se arrisca quando sai do seu comodismo e vai para uma coisa nova, é sempre arriscado. Número 2, servir a Deus quase sempre inclui algo impossível para os olhos humanos, para as pessoas à sua volta. E número 3, então, é necessário você estar preparado, porque Deus vai te dar uma oportunidade para você ir lá e falar. Número 4, então, o Neemias tem um planejamento estratégico. Ele pede o que ele precisa. E o que ele precisa? Ele precisa da carta aos governadores, para ele não chegar lá de gaiato e ficar palavra contra palavra, ele quer um documento. O Neemias precisa de uma carta pedindo autorização para os donos lá das madeiras liberarem a madeira com a assinatura real. Ele ia conseguir isso, sem assinatura não. A gente não sabe se ele teria uma segunda chance, ele pede logo. E Neemias também vai pedir a guarda e vai receber a proteção dos oficiais do exército. Existe um planejamento estratégico aqui. Então vejam que tudo isso foi feito antes de Neemias chegar em Jerusalém. Tudo isso foi feito cerca de 4 meses de oração e de trabalho, de ação, de planejamento, de sonho, de metas. Eu vou dizer para você, eu trabalho com desenho e algumas vezes a gente chega com um projeto e a gente não sabe, a gente precisa saber, eu preciso saber para quem é o público-alvo, qual é o lugar que vai atingir, quanto custa fazer um projeto desses. E Deus nos abençoa quando colocamos tudo diante dele como deve ser feito. A minha oração é que você consiga administrar sua vida, seus talentos, seus dons, porque é Deus quem capacita. Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ou seja, ore. Neemias orou
e Neemias agiu. A minha oração é que você ore, mas que você faça também, porque Deus conta com você.